a paz de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra do Senhor, meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e recebermos o que o Espírito Santo deseja falar à sua igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, livro do profeta Ageu, capítulo 2, e a palavra de hoje tem como título, Não Desanime. Profeta Ageu, você que não está acostumado a ler o livro do profeta Ageu, né? Você vai voltar aí, ó, Malaquias, aí volta Zacarias, e Ageu vem antes de Zacarias. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Um livro pouco lido, mas com muita riqueza de ensinamento. Ageu, capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Todos acharam? Amém? Acompanhe comigo a leitura. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou a esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Pai, eis aqui a tua palavra, nós a lemos, sabemos que ela é verdade, porque saiu da tua boca, Pai, e nós cremos nisso. E nesse momento nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, Pai. Pedimos o teu Espírito que nos direcione nessa noite, que o teu Espírito conduza todo esse momento aqui, que o teu Espírito traga à nossa mente e o coração o total foco àquilo que o Senhor deseja, Pai. Que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui fortalecidos por ela. E que em nome de Jesus, essa palavra possa mover no nosso coração, a ponto que, aonde nós formos, possamos viver o que está aqui nessa palavra, Pai. Ajuda-nos nessa noite, pedimos ao Senhor o teu auxílio, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Londres foi muito bombardeada. E dentre esses bombardeios, a Catedral de São Paulo, que era um dos símbolos da comunidade cristã daquele local,
foi parcialmente destruída. Ao ver como aquela igreja ficou, muitos dos moradores próximos se sentiram entristecidos pelo medo de não conseguirem mais ter aquela igreja que durante muitos anos os ajudou e serviu ali como um ponto de apoio, de refúgio para a população da cidade de Londres. Porém, durante os anos seguintes, esses cidadãos se juntaram, com muito pouco recurso, começaram a reconstruir essa igreja. Começaram a refazer toda aquela edificação que havia sido destruída. E no coração deles havia a seguinte intenção: nós precisamos reconstruir, porque ela vai servir como um local de esperança para aqueles que estão sofrendo. Essa história é um fato verídico, aconteceu, e não é muito diferente do que nós lemos aqui no capítulo 2 de Ageu. Porém, nós precisamos entender um pouquinho do que estava acontecendo para chegar nesse momento aqui, dessa passagem que é muito conhecida, mas que muitas vezes nós lemos pouco. E muitos ensinamentos estão aqui nesse ponto da profecia de Ageu para o povo de Jerusalém. Como eu falei no início, o livro de Ageu não é um livro que lemos corriqueiramente. Às vezes é um livro até difícil de achar quando vamos procurar, porque é um livro pequeno, com apenas 2 capítulos, muitas vezes não muito falado dentro da igreja, porém, um livro que nos mostra como Deus agiu no meio do povo. O pastor terminou a série de mensagens que ele estava, do Deus que intervém, e eu até falei com ele hoje pela manhã, que quando eu estava meditando e preparando a palavra, eu pensei assim, essa palavra também encaixaria no Deus que intervém. Porque o livro de Ageu nos mostra Deus intervindo na situação que aquele povo estava vivendo naquele momento. Nos mostra Deus fazendo algo com aquele povo. Essa passagem, apesar de ser muito conhecida, muitas vezes é usada em contextos até errados. Por exemplo, muitas vezes quando uma nova igreja está surgindo, e essa igreja foi fruto de uma briga que causou alguma divisão, essa palavra é usada para falar, olha, a glória da última casa será maior que a da primeira. Provavelmente você já ouviu isso. Provavelmente você já se pegou em algum lugar e isso sendo pregado. Ou, quando a igreja precisa crescer, e aí construir um novo local, um novo templo, inicia a obra, e quando a obra termina, muitas das vezes esse texto é usado. A glória da última casa será maior que a da primeira. Mas, uma vez ao ouvir uma pregação dentro desse texto, o pastor usava esse texto como um texto de encorajamento. Um texto para mostrar à igreja que a igreja precisa se fortalecer nas promessas que Deus fez. E se nós formos por esse lado, tem muito a ver com o que estava acontecendo aqui. Só para a gente entender esse momento que chega aqui em Ageu, o profeta Ageu tem o seu ministério mais ou menos no ano 520 a.C., e ele é um profeta pós-exílio, isso é, o povo havia retornado da Babilônia, o rei Ciro havia decretado a libertação do povo, o retorno do povo a Jerusalém para reconstruir o templo, até porque o rei Ciro ouviu falar que o profeta Isaías havia profetizado, e também o profeta Jeremias haviam profetizado que Ciro viria e reconstruiria o templo. Então ele decreta, assim que ele assume, que ele conquista a Babilônia, ele decreta que o povo
de Israel, o povo judeu poderia retornar a Jerusalém, e decreta ainda que os cidadãos concedessem ouro e prata a esse povo, riquezas, para que eles reconstruíssem a casa do Senhor. Ageu está inserido nesse contexto. O povo retorna a Jerusalém, o povo, após 70 anos, está de volta à sua casa, o povo agora tem posses em suas mãos para começar a reconstrução do templo. E isso que eu estou falando está narrado lá também no livro de Esdras, no capítulo 1. Eu vou ler aqui o capítulo 1 de Esdras, até o versículo 4, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então o povo retorna do exílio babilônico com essa ordem de Ciro e com recursos para reconstruir o templo. Esdras narra isso no seu livro. Eles iniciam a reconstrução do templo, porém, os problemas começam a acontecer. Eles começam a sofrer perseguições dos adversários de Judá. E essas perseguições se davam em conselhos ruins e acusações contra o povo. Isso também está narrado lá em Esdras. Então, esse povo que retorna, devido às circunstâncias e perseguições que eles estavam sofrendo, param a reconstrução do templo. Interrompem o trabalho de reconstrução do templo. E aí todo o recurso que o rei Ciro envia através deles, para que o templo ao Senhor fosse novamente reconstruído, eles agora usam para reconstruir as suas próprias casas. Eles usam todos esses recursos para o seu próprio bem-estar. Tudo que foi enviado, eles agora usam para eles mesmos. Porém, 16 anos depois que eles retornam a Jerusalém, param a reconstrução do templo e reconstroem as suas casas, Deus levanta o profeta Ageu no meio do povo. Deus chama o povo à repreensão por meio do profeta Ageu. Se passam 16 anos, Ciro morre, não é mais o rei da Pérsia, e agora Dario, seu filho, assume como rei da Pérsia. E aí agora Deus vai intervir, porque o povo havia desobedecido a ordem que era reconstruir o templo. E aí, como a gente leu no início, aqui no versículo 3 e 4, diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Isso é, o povo havia feito casas com toda a pompa, com todo luxo, com o recurso que era para a casa do Senhor. As casas deles estavam apaneladas, isso é, casas bonitas, luxuosas, mas o templo estava destruído. Eles tiraram aquilo que era de Deus para si. E aí Deus levanta o profeta Ageu.
Deus chama o profeta Ageu. E no capítulo 1, o profeta Ageu começa a falar sobre isso com o povo. É interessante que, ao final do capítulo, quando se formos ler o capítulo 1, diz que o povo atendeu a voz do Senhor por meio de Ageu. Se arrependeram. E aí eles vão iniciar a construção do templo. Eles vão começar o trabalho de preparação do templo. E aí eu quero te convidar a voltar no capítulo 1 de Ageu, rapidinho. No versículo 15 do capítulo 1, após eles terem se arrependido de terem desobedecido a ordem de Deus, eles retornam. Eu vou voltar no versículo 14, diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Gravem isso. Ao 24º dia do 6º mês, eles reiniciam a reconstrução do templo. Eles começam a voltar a cumprir a ordem que Deus havia dado a esse povo. Só que quando nós chegamos no capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz que já era o 7º mês, ao 21º do mês, isso é, era o 21º dia do 7º mês, 28 dias depois, Deus volta a falar ao povo. Sabe por quê? Eles haviam desanimado. Eles olharam para as circunstâncias com apenas 28 dias após o início da reconstrução. E aí Deus, mais uma vez, manda que o profeta Ageu vá e fale ao povo. Quando nós lemos as perguntas que Deus faz, Deus pergunta algo muito interessante no versículo 3. Diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? O povo agora inicia a reconstrução do templo, porém eles começaram, alguns do povo, mais anciãos, que saíram de Jerusalém na época do início do exílio e sabiam como era o templo que o rei Salomão havia construído, começam a olhar agora para a construção que eles estavam fazendo e começam a perceber que não havia mais a mesma glória que havia no templo de Salomão. Um ponto que nós podemos perceber aqui, a Arca da Aliança não estava mais em Judá. Quando o templo foi destruído, a arca desapareceu. Isso é, a presença de Deus no meio do povo havia sido perdida. E agora esse povo começa a reconstruir e os mais anciãos começam a se entristecer. Porque não viam naquele novo templo sendo construído a mesma glória que havia no primeiro templo. E Deus pergunta: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Deus sabia quem eram esses. E é interessante que lá no livro de Esdras, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Ageu fez uma pergunta da parte de Deus ao povo, e Esdras está dizendo que isso estava acontecendo. Os anciãos do povo
estavam olhando para aquela casa e falando, não tem mais a mesma glória que a outra tinha. Não é mais igual. A outra era luxuosa, bonita, as nações olhavam e admiravam. Essa não tem mais o que a outra tinha. Essa está imperfeita. O povo questiona isso. E aí Ageu continua perguntando, e como vedes agora? Isso é, vocês que reconhecem que há diferença, como vocês estão vendo agora? E a terceira pergunta que Deus faz é, não é ela como nada aos vossos olhos? Se pudermos parafrasear essa última pergunta, é como se Deus perguntasse assim, comparado à primeira casa, comparado ao primeiro templo, essa aqui é como se fosse nada, não é mesmo? Deus está perguntando ao povo o motivo deles estarem desanimados, o porquê eles agora estavam chorosos, o porquê eles agora tinham parado de fazer aquilo que Deus mandou com alegria e estavam fazendo com tristeza. O porquê esses homens tinham esquecido das promessas de Deus. E aí Deus convoca Ageu para reanimar o povo. Convoca Ageu para dizer que eles deveriam ser fortes. É a primeira coisa que Ageu fala. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Aquele povo havia desanimado. Aquele povo agora estava preocupado que esse templo não teria a mesma glória que o outro tinha. E se nós continuarmos a leitura, Deus agora vai trazer ânimo ao povo, e ele começa a falar, depois de dizer ser forte, ele diz, trabalhai, porque eu sou convosco. Não desanimem, não parem, trabalhem, porque eu estou aqui com vocês, e Deus relembra, olha, eu prometi a vocês, quando vocês saíram do Egito, que eu estaria no meio de vocês. E eu estou aqui. Então não desanimem, sejam fortes. E aí Deus começa a fazer promessas àquele povo. Promessas de que as nações viriam até eles, que recursos de todos os lugares viriam até aquele povo. E por último Deus fala que a glória daquela casa que estava sendo construída seria muito maior que a da primeira. Que a glória daquela casa iria sobrepujar tudo que a primeira teve. Aquele povo não entendia, naquele momento, essa palavra do Senhor. Mas nós hoje entendemos. A glória daquela casa realmente sobrepujou a glória da primeira. Porque o próprio Deus entrou às portas daquela casa. O próprio Deus, na pessoa do Filho, entrou àquele local. Realmente a glória daquela casa foi muito maior do que a da primeira. O que Deus fez naquele local foi muito maior do que aconteceu na primeira. Possivelmente os sacerdotes do povo lembraram dos dias de Salomão, quando o templo termina de ser construído, e aí Salomão, lá em 2 Crônicas, começa a orar, e o texto diz que a glória de Deus desceu e eles não podiam ficar em pé. Então eles pensaram, já que a arca não está aqui, já que a presença de Deus não está aqui, nada disso mais vai acontecer no nosso meio. Não vai haver mais glória no nosso meio.
aí o desânimo abateu aquele povo. O desânimo corrompeu aquele povo. E 28 dias depois, Deus, mais uma vez, vem falar àquele povo. Deus fala, traz ânimo ao povo. Deus promete que seria muito maior aquilo que aconteceria naquele local. Deus promete que haveria paz naquele local. Deus vai continuar, se nós lermos o final do capítulo 2, Deus ainda repreende um povo depois, porque os sacerdotes estavam agindo de algumas formas erradas, e aí Deus manda Ageu de novo falar àqueles líderes, mas no final Deus faz uma outra promessa a Zorobabel, reafirmando tudo que Deus tinha prometido a Davi. Zorobabel foi chamado por Deus de o anel de selar, porque Deus ia cumprir a promessa de Davi, que o trono estaria na sua descendência até o fim. O livro de Ageu acaba aí. Ageu faz poucas profecias, mas faz profecias que mudam a realidade de toda aquela nação. Um profeta contemporâneo de Ageu, que também profetiza algumas coisas, mas mais em relação ao futuro, é o profeta Zacarias. É logo o livro seguinte. Também na mesma época. Só que as profecias de Ageu tinham base em algo que estava acontecendo no meio do povo naquele momento. E Deus precisava corrigir o seu povo, para que o seu povo não desanimasse. Mas o que nós podemos aprender e entender desse texto e aplicar desse texto nos nossos dias, na nossa vida, no nosso contexto? Nós hoje estamos em Cristo, a glória da última casa já foi revelada. Cristo agora, por intermédio do Espírito Santo, habita em nós, como sua igreja. O que podemos aplicar de tudo isso que Ageu falou ao povo aqui, para a nossa vida, para a nossa igreja, nossa família, nosso contexto? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: não olhe para o passado. Aquele povo estava olhando para 70 anos no passado e lembrando de como era o templo antes. Por que aquele povo parou e desobedeceu a ordem do Senhor? Porque eles olharam para trás. Eles olharam para o que passou. E o que passou mexeu com o coração deles. Porque era muito mais bonito o templo. Tinha toda a pompa. Era uma obra magnífica para a sua época. Era uma obra que custou muito de recursos, muito dinheiro. Vinham das melhores madeiras, os melhores utensílios, tudo de melhor foi o que Salomão usou para construir o templo. Só que esse povo agora, 70 anos depois, não tinha mais todos os recursos que Salomão tinha quando fez o primeiro. E aí eles começam a olhar para o passado. Quantas vezes nós planejamos coisas, projetamos, e na hora de executar, nós começamos a olhar para todas as vezes que nós fracassamos, para todas as vezes que algo deu errado. Você pensa e projeta alguma coisa, mas antes de executar você já está assim: mas da outra vez que eu tentei fazer outra coisa, não tem muito a ver, mas eu tentei, deu errado. Será que não vai dar errado dessa vez de novo? Será que eu não vou quebrar minha cara novamente? Será que vale a pena eu insistir nisso?
Você começa a relembrar coisas que não deram certo e começam a te impedir de tentar avançar e construir algo. Às vezes até em relação ao reino de Deus. Planejamos, pensamos coisas para fazer na igreja com os irmãos, mas antes de acontecer, a gente já começa a pensar e lembrar de todas as vezes que deu errado. Deus aqui está pedindo para esse povo que não olhasse para o passado. Eu e você precisamos parar de olhar para trás e pegar o que deu errado e achar que tudo que nós formos fazer, a partir de agora vai dar errado também. Ficamos presos ao passado e não avançamos. Muitas vezes Deus está conosco, nos abençoando, abrindo as portas, mas somos nós que estamos presos ao passado e não avançamos. E aí sabe o que acontece quando não dá certo? A gente fala assim, o diabo me atrapalhou. Foi o diabo que não deixou isso acontecer na minha vida. Quando na verdade foi você mesmo que está tão preso ao que já deu errado, que não está avançando. Não está vivendo algo novo. Não está tentando. Mas e se eu tentar e der errado? Pelo menos você tentou. Você se esforçou. Você correu atrás. O problema é que muitas vezes nós ficamos presos olhando para trás e nem tentamos. E aí sabe o que nós fazemos também? Oramos e falamos assim, Senhor, por que nada na minha vida dá certo? E aí Deus de repente está assim, porque você vive olhando para trás. Você vive preso ao passado. Deus fala para esse povo, esqueça o passado. Já foi. Não tem como você voltar. Não olhe para o passado. Olhe para frente. Olhe para a direção que Deus está te dando. Não olhe para o que aconteceu, porque o que aconteceu não tem como voltar. Mas o que Deus está colocando na sua frente é o que temos para hoje, para realizar. Olhar para o passado nos faz parar como esse povo ia parar novamente. Ia ser impedido novamente de avançar naquilo que Deus mandou eles fazerem. Sabe o que o passado faz conosco? Nos tira da dependência de Deus. Nós deixamos de depender de Deus para depender de coisas que já vivemos. Deus não quer que a gente desanime. Deus quer que a gente olhe para frente. Claro que na caminhada coisas darão certo e coisas darão errado. Isso é normal na vida. Mas nós não podemos ficar olhando para trás. Porque se nós não avançaremos para aquilo que Deus tem para nós. Não olhe para o passado. Mas como parar de olhar para o passado? Deus aqui vira para o povo e fala, olha, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. O Senhor prometeu a eles que estaria no meio deles, e Ele continuava no meio deles. Então, como não ficar preso ao passado? Lembre-se, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E todas as promessas que Deus fez, se ainda não se cumpriram, com certeza irão se cumprir. É assim que a gente vence.
essa mania de ficar preso ao passado, olhando para o que Deus está fazendo e já fez por nós. É assim que a gente consegue avançar. O segundo ponto que a gente pode extrair desse texto, além de não olhar para o passado, é coragem. Deus está com você. O versículo que eu acabei de ler, o versículo 5, Deus vira para o povo e fala: olha, eu prometi a vocês no Egito, quando vocês estavam saindo, que eu estaria no meio de vocês. Então não temas. Coragem, eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu estou conduzindo vocês. Precisamos ter coragem. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus prometeu que estaria no meio de vós. Deus fez essa promessa quando eles saíram do Egito. Deus fala com o povo aqui. E Jesus promete isso para a sua igreja, para os seus discípulos. Antes de ir aos céus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não precisamos ficar presos a nada. Nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Precisamos agora olhar para Deus e lembrar que o medo não pode nos afetar. O desânimo não pode nos afetar. As situações ao redor não podem nos afetar, porque Deus está conosco. Nós não precisamos temer, porque Cristo fez tudo na cruz por nós. Cristo na cruz nos deu tudo aquilo que precisávamos. Nós precisamos agora ter coragem e lembrar que Deus está conosco e nós vivemos as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos desanimar. O medo não pode ser uma realidade. Porque Cristo morreu e venceu por nós. Nós cantamos isso aqui hoje. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Cristo morreu e venceu por nós. E qualquer medo que nós possamos ter, nós temos a esperança da vida eterna, porque Ele ressuscitou. E é porque Ele vive que nós viveremos. Então, que medo nós precisamos ter? Qual medo pode abalar o nosso coração, se o Senhor Jesus fez tudo por nós? Pare e reflita. Nós precisamos todos os dias ter coragem para vencer o medo que muitas vezes nos atrapalha. Não é só o passado que nos atrapalha, mas o medo muitas vezes nos atrapalha. E Deus está falando para o povo: eu prometi que estaria no meio de vocês e eu estou, então não temam. Não temam, não desanimem, terminem a obra, façam o que eu falei para vocês fazerem, cumpram a missão que eu dei a vocês, não se deixem abater pelo medo, eu estou com vocês. Esse povo provavelmente não sabia o que fazer, sabe por quê? Foram 70 anos exilados na Babilônia. 70 anos sem o Senhor no meio deles. 70 anos com profecias que pareciam não se cumprir. Porque se a gente for ler todas as profecias do período do exílio, são profecias que para o povo provavelmente não havia como compreender. Leia o livro do profeta Ezequiel. Profecias do período do exílio. Tente entender as profecias que estão narradas ali.
Leia as últimas profecias de Jeremias. Leia as profecias de Daniel. Esse povo agora estava sem a voz e a direção de Deus durante 70 anos. Eles voltam para a terra com medo de não ter mais Deus no meio deles. E o Senhor vira para eles e fala: não temam, eu estou convosco. Nós precisamos ter coragem. E como ter coragem? Busque a Deus. Ore sem cessar. Leia a palavra. Como você quer ter coragem e força para não deixar o medo te parar, se você não tem uma vida de busca, uma vida de piedade, uma vida que se volta para Deus em todos os momentos? O Senhor já nos disse como deveríamos viver. Orientações aos montes estão na palavra. Mas eu quero ter coragem e vencer, eu quero desanimar, mas eu não quero ter uma vida que se dedica ao Senhor, que busca ao Senhor. Às vezes eu só oro quando eu venho para a igreja. Às vezes eu só abro a Bíblia para ler quando eu venho para a igreja. É tendo intimidade com o Senhor que nós não vamos nos deixar abater pelo medo. Mas é necessário que a gente haja. Ficar esperando o Senhor te fortalecer sem buscar nele o fortalecimento não vai acontecer, meu irmão. Deus requer de nós, todos os dias, uma vida de busca e santificação, oração, leitura da palavra, fortalecimento, alimento. Como ter coragem para vencer? Busque a Deus. Esse povo parou a obra 16 anos antes de Ageu profetizar, porque ficou com medo dos adversários. Sabe por quê? Não buscavam a Deus. É tão interessante que quando nós lemos o início da profecia de Ageu, no capítulo 1, Deus fala assim: este povo. Deus não fala o meu povo, Deus fala este povo, porque eles estavam distantes de Deus. Eles estavam longe de Deus. Eles não mais buscavam a Deus. Realmente eles não teriam coragem para enfrentar aqueles adversários que estavam atrapalhando o início das obras. Só que após o arrependimento deles, após eles buscarem ao Senhor, eles agora são o povo do Senhor novamente. Quer ter coragem para vencer? Busque a Deus. Leia a palavra. Ore. Busque nele a coragem necessária. E o último ponto que eu quero trazer dentro do que Ageu falou ao povo é: espere. Em Deus você terá paz. Ou em Deus a paz. Espere. Deus, ele anuncia nos últimos versículos, a partir do versículo 6, o que ele faria com a nação, como ele conduziria as coisas, que o povo não precisava se preocupar com riqueza que o primeiro templo tinha, porque Deus traria a riqueza necessária para o povo, as nações viriam trazer aquilo que eles precisavam. Então Deus agora mostra ao povo que o poder dele faria com que aquele local, aquela casa fosse reconhecida novamente. E aí Deus começa a falar para eles: olha, não fiquem preocupados, porque eu farei. Deus fala que vai abalar a terra, no versículo 6, e ele fala que vai abalar as nações, para que tudo venha, as coisas preciosas venham. Não se preocupem,
E ele fala: minha é a prata, meu é o ouro. Vocês não precisam estar preocupados com isso. Vocês não precisam estar aflitos com isso. Eu darei o que vocês precisam. Eu trarei o que vocês precisam. E a glória que vocês estão tristes porque a do primeiro era maior, nesse aqui será ainda maior. Mas o mais interessante é que no final ele fala: darei a paz, diz o Senhor. Darei a paz. Aquele povo de repente não entendia o que queria dizer isso. De repente eles olhariam para as profecias de Isaías e Zacarias, que profetizou na mesma época, e pensariam: sim, o Messias virá, conquistará as nações, e nós seremos o povo, a nação principal da terra, e reinaremos sobre todos. Deus vai fazer isso. E teremos paz, porque todos virão comer na nossa mesa. Todos virão até Israel para serem abençoados. Provavelmente esse povo estava pensando nisso. Nós hoje entendemos, como eu falei no início, que a glória realmente foi maior, porque o próprio Deus entrou pelas portas daquela casa. E o Senhor deu a paz. Porque aqueles que estão em Cristo desfrutam da verdadeira paz. E nada pode tirar essa paz. Então, independente daquilo que está acontecendo, que está atrapalhando você de conseguir prosseguir, espere em Deus, porque é a paz. Espere porque nele existe paz para a sua vida, para a minha vida. Espere porque nele existe paz para tudo aquilo que você precisa fazer. Jesus nos prometeu essa paz. Uma paz além de todo entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, que só desfrutam aqueles que são do Senhor. Eu te convido nesse momento a entender que quando nós temos a nossa esperança e a nossa confiança totalmente depositadas no Senhor, a paz no nosso viver. A paz naquilo que realizamos, a paz naquilo que queremos conquistar, porque é o Senhor que nos dá essa paz. Se você está aflito com algo, eu te digo, espere em Deus a paz. E Ele irá conduzir. Sabe por quê? Nada foge do controle do nosso Deus. Não há nada que possa surpreender ao nosso Deus. Se nada foge do controle dele, nós só precisamos esperar nele, porque é dele que precisa vir a paz que nós precisamos. Não fique preocupado. Deus mostra a esse povo que eles deveriam ficar tranquilos. E é interessante que esse povo entendeu as palavras do profeta Ageu. Reconstruíram o templo. Não viram, de repente, a glória que Deus prometeu, porque essa glória nós entendemos que veio em Cristo. Mas eles confiaram que um dia a glória seria maior e haveria paz. E fizeram aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. A verdadeira paz nós só desfrutamos quando a nossa confiança está totalmente nas mãos do nosso Deus. Então eu te convido a pensar o que tem afligido o seu coração. Espere em Deus a paz. Às vezes pode demorar. Às vezes o que você planejou e o passado estava atrapalhando,
e o medo estava te atrapalhando, o Senhor está te dizendo: confia em mim, eu estou com você, e há paz em mim. Desfrute, descanse na minha paz. Agora, nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa esperança totalmente em Deus, para que possamos desfrutar dessa verdadeira paz. Não confie em si mesmo. Não confie na força do teu braço, mas confie na palavra do Senhor, porque na palavra dele diz que ele vai dar paz. É isso que o Senhor está dizendo. Nós só precisamos confiar no que ele nos disse. E para encerrar, após o Senhor falar tudo o que falou através do profeta Ageu com aquele povo, após haver arrependimento no coração deles, após eles voltarem à direção que Deus havia dado, que era para reconstruir o templo, eles aí sim conseguiram desfrutar de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles. Então eu quero te dizer, todas as vezes que o desânimo, a frustração, o medo, as circunstâncias ao redor estiverem te levando a desistir, lembre-se, Cristo já conquistou tudo na cruz. Cristo já venceu por nós. Lembre-se, eu não posso me deixar abater, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu não posso me deixar desanimar, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu não posso deixar que nada tire a minha paz, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Todas as promessas que Deus fez ao povo, aqui por meio do profeta Ageu, se cumpriram. E hoje nós desfrutamos da verdadeira paz em Cristo. Nosso Deus tem todo o controle, todo o domínio sobre todas as coisas. Nós só precisamos confiar. E como é o título dessa palavra, e não desanimar. Não desanime. Não se deixe abater. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Confie no Deus que nós servimos. Confie na sua palavra que é verdadeira. Confie nas promessas que o Senhor fez por nós. Feche seus olhos nesse momento. E eu queria te convidar a refletir nos momentos da sua vida que você quis desistir. Nos momentos da sua vida que você quis desanimar. E aí, como foi a série de mensagens que o pastor estava pregando, nesses momentos eu tenho certeza que Deus interviu na sua vida. E da mesma forma hoje, eu te convido a não desanimar, a não desistir. Às vezes é algo que você planejou, projetou. Às vezes é algo que você quer fazer, mas tem medo. Às vezes é até a sua caminhada cristã, que está a ponto de desanimar. Eu quero te dizer hoje, não desanime. Não olhe para o passado. Coragem, porque Deus está com você. E espere, porque em Deus há paz. Então ore nesse momento. Se você está desanimado por algum motivo, peça a Deus que restaure o ânimo no seu coração. Que fortaleça o ânimo no seu coração, para que você não desanime, para que você não desista,
para que você resista e vença as batalhas que Cristo já venceu por você. Tudo o Senhor Jesus já fez por nós. Nós só precisamos hoje desfrutar disso. Olha ao Senhor nesse momento. O pastor vai estar aqui orando. Que possamos realmente viver essa paz que o Senhor nos dá. Que esse desânimo não nos afete, mas que possamos estar firmados nele, em todos os momentos.